Hoje, 20 de fevereiro, é comemorado o Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo. Data busca alertar a sociedade sobre os riscos do consumo excessivo de substâncias e as consequências para a saúde física e mental. Olha, o vício em drogas e álcools é um problema de saúde pública mundial que afeta milhões de pessoas, mas a boa notícia é que existe sim tratamento para que esse vício possa ter um acompanhamento. Sobre esse assunto a gente conversa com a doutora Cristiane Góes, ela que é psiquiatra. Doutora, bem-vinda. Como é que esse público de casa pode identificar que aquele álcool em excesso, aquele uso em droga acaba estando em excesso e se tornou um vício? Veja, em relação à questão da bebida alcoólica, como ele é socialmente aceito, fica um pouco mais difícil das pessoas perceberem. Mas o que é importante? Perceber que está precisando de uma dose cada vez maior de bebida alcoólica para conseguir o efeito daquela alegria que as pessoas buscam quando bebem, Então sempre precisando de doses maiores, precisando usar ele cada vez mais frequente. Uma coisa interessante é que você não precisa beber todos os dias para você ter uma dependência alcoólica. As pessoas que, por exemplo, bebem, mesmo que tipo de quinta a sábado, mas eles têm dificuldade de parar de beber, quando começam não conseguem mais parar, têm muita dificuldade de controlar a quantidade, eles também podem ser, a depender do quadro, considerados como pacientes abusadores de álcool. Em relação às drogas, como identificar então? Então, em relação às drogas, o que é que acontece? Algumas pessoas iniciam, fazendo uso como se fosse recreativo. Vai numa festa, e fuma uma maconha, está com amigos, aí não, vou cheirar uma cocaína, e faz de uso somente para provar, Mas quando você começa a ter uma necessidade de repetir esse uso, quando você começa a ter prejuízos pelo uso, aí você começa realmente a ligar seu alarme de uma possível dependência. Identificar é o primeiro passo, mas infelizmente muitas pessoas não reconhecem que estão no vício. Isso, inclusive, por exemplo, a gente tem uma escala que seria mais leiga, se chama CAGE, que é para o alcoolismo. E uma das questões é, as pessoas que estão ao seu redor te incomodam porque sempre falam do seu uso, Então, que você usa de forma inadequada, de forma abusiva. Então, realmente, muitas vezes, esse questionamento vem de fora, ou de amigos, ou de parentes, que percebem que o uso está excessivo. Assim como também das drogas, Às vezes é um amigo que diz assim, poxa, você não consegue mais ir para festa nenhuma sem fazer uso, Ou quando você quer usar, você não para mais, E acaba perdendo a festa porque fez uso abusivo. Então, às vezes, esse alerta vem de um amigo ou de um familiar que está observando o comportamento, porque o paciente mesmo, muitas vezes, não consegue visualizar. Como é que busca ajuda, em casos como esse? Em casos mais extremos, por exemplo, existe a intervenção? É uma alternativa? Sim, sim. O tratamento, ele pode ser, como a gente chama, ambulatorial, que é indo ao psicólogo, indo ao psiquiatra, tomando a medicação de forma adequada para alguns casos, mas para casos mais graves, a gente precisa realmente de uma internação, até porque existe o período de desintoxicação, em que o paciente vai ter muita abstinência e muita fissura, E esses sintomas podem ser muito graves e não ser realmente possível fazer esse tratamento dentro de casa, realmente precisa de um internamento. Ou seja, o apoio da família nesse momento é fundamental. Sim, sim, Normalmente os internamentos para a droga, por exemplo, a maioria deles, eles são involuntários, ou seja, os pacientes eles não aceitam o tratamento. Então a família é quem leva e que se responsabiliza por esse internamento para que essa pessoa faça o tratamento adequado. Orientação então, para o público de casa, nesse dia tão importante que chama a atenção da sociedade. Veja, é super importante que se você mesmo já se questionou sobre o seu uso, se está demais ou não, Se outras pessoas também te questionam, sobre isso, e aí, fulano, ou cicrano, você não acha que está bebendo muito? Olha, eu acho que estou incomodado, Às vezes a esposa é quem fala isso. Olha, você fica mais agressivo quando bebe. Olha, você não fica presente quando você usa droga, e tal. Então, realmente, a família precisa dar esse apoio e de fato, em alguns casos, elas precisam tomar as rédeas desse tratamento e levar o paciente mesmo sem ele querer. Com certeza, é muito importante. Obrigada, pela sua participação conosco. Volto para você no estúdio.